Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você levantar um setor, uma seção, um departamento, uma categoria que esteja fraco na sua loja ou que esteja caindo de vendas, né? Esteja entrando numa queda, num declínio, e como reverter isso, como levantar esse setor, certo? E por que você tem que levantar esse setor? Qual é o principal motivo? Porque às vezes você pode falar, Thiago, meu hortifruti ele é ruim mesmo e eu não faço questão de mudar não, deixa ele ruim mesmo, por exemplo. Tem cabeça de cada um, né? Tem louco para tudo, né? Então você pode falar também que sua padaria é ruim, que o seu açougue é ruim. Lembrando que um supermercado, esse aqui é o primeiro código mais importante desse vídeo. Um supermercado tem que tratar cada setor como se fosse uma unidade de negócio. Isso é o ouro do vídeo. Você tem que olhar para o seu açougue como um negócio dentro do seu supermercado. Um negócio dentro do negócio. Você tem que tratar o seu hortifruti da mesma forma. Um hortifruti dentro do supermercado, sua padaria e até as categorias e subcategorias de secos, né, de mercearia, tem que ser olhado da mesma forma também. Tá? É o que nós chamamos de gerenciamento por categoria. É tratar cada subcategoria como um negócio. Então, eu não tenho um setor de café, eu tenho um negócio de café dentro do supermercado. Eu não tenho um setor de biscoito, eu tenho uma loja de biscoito dentro do supermercado. E como se comporta uma loja especializada? Aí onde entra o código? De forma especializada. Se você entender esse jogo, você vai falar, Thiago, eu vou mudar isso da noite para o dia, tudo isso, como que eu faço? Não, não é da noite para o dia. Você vai organizando por blocos, certo? Então, vai ter setor que naturalmente, como você colocou mais energia no decorrer do seu supermercado, você performou mais. E quando nós pegamos vários casos aqui dentro da nossa agência, nós vemos que tem casos que o cara colocou mais energia no setor, automaticamente a loja dele ficou mais forte nisso, de forma natural, que às vezes é que o cara era a especialidade do cara, era o que o cara gostou de trabalhar, ele enxergou uma necessidade no bairro que tinha muito volume de venda ali. Então você vai pegar caras que, por exemplo, você pega o caso do Marcelo Martins, o nosso colega do açougue lá. Ele veio de açougue, ele veio de distribuidora de açougue. Hoje tem um trabalho maravilhoso dele lá, tem um supermercado, tem as casas de carne, e o supermercado dele é voltado, vamos falar, quem já empinou pipa sabe, é penso pro lado do açougue. Então o supermercado dele é meio penso pro lado do açougue. Ele entendendo isso agora, ele está fazendo a loja toda de forma completa, ele está fazendo um trabalho bonito, está estudando padaria, o hortifruti é legal, ele tem produtos naturais a granel, então ele está fazendo uma baita loja como um todo. Mas qual é a origem dele? Açougue. Então a loja dele tende a ser mais forte no açougue. Aí a representatividade do açougue é de mais de 30%, 35% com margem. Do mesmo jeito você vai ter caras que vai ser muito bom em hortifruti. Você pega o Doce Preço ali da Avenida Nordestina, que eu sempre falo. O cara veio de padaria. O cara era dono de padaria. Então a loja dele é super forte em padaria. Mas é um supermercado completo. E aí as outras partes da loja, ela performa menor. E o que o supermercado antigo, tradicional, sempre foi bom o quê? Bom em quê? Vender mercearia. Por isso que você tem as lojas mais antigas focadas em mercearia. Então, analisando tudo isso, eu preparei um mapa mental, onde eu vou te explicar tudo como funciona. Eu vou te explicar até a evolução dos supermercados no Brasil, até chegar no estágio que é hoje, tá? Então, eu classifico isso em 4 níveis, os níveis dos supermercados no Brasil. Tá? Vamos colocar aqui na tela, aqui. Coloca aí, meu mapa mental está na tela, produção? Está na tela. Então tá aqui, ó. Cadê aqui o tema desse vídeo? Como levantar um setor, uma seção, uma categoria, cada um departamento, cada um fala de um jeito, que esteja fraco em vendas, né? Ou que esteja caindo as vendas. E aí, eu chamo isso aqui, eu que apelidei isso aqui de os 4 níveis das categorias. E eu vivi cada nível desse. Então, quem me conhece sabe que eu vim de atacarejo. E o atacarejo iniciou no Brasil, eu sou de atacarejo lá em 2008, eu entrei no atacarejo, trabalhando no dia a dia de um atacarejo. E o atacarejo ele começou sendo muito forte em 2 setores. O setor de mercearia e o setor de produtos para revender para transformadores ambulantes, carrinho de dog, carrinho de hambúrguer, pizzaria. Era isso o atacarejo antigamente, tá? Era isso. E depois ele foi se reformulando até chegar ao que se tornou hoje o atacarejo. Antes de eu continuar esse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal,
ativar o sininho para receber as notificações e curtir esse vídeo. Então, o primeiro nível, tá? Dos 4 níveis das categorias, está aqui, ó, 4 níveis. O primeiro nível é o nível 1, que era como era o supermercado antigamente. O supermercado antigo, até coloquei aqui, ó. O supermercado antigo, ele era composto por bom em mercearia e ruim nas categorias perecíveis. Esse é o supermercado antigo e que tem muito modelo de loja nos dias de hoje, 2025, que é assim. É aquele supermercado com um monte de corredor de mercearia, que, cara, na mercearia ele tem de tudo, ele tem um pedacinho de hortifruti, um açougue meia boca e uma padaria muito ruim. Esse é o modelo antigo que ainda existe muito hoje e existe muito em cidades do interior. E foi aqui, esse modelo antigo, tem um modelo antes desse, que era um modelo de pedido no balcão. Esse modelo de supermercado antigo é aquele modelo que virou autosserviço na mercearia. O vídeo do Walmart de ontem fala que uma grande virada de chave do Walmart foi transformar os supermercados de balcão em mercearia. Aqui no Brasil, um dos primeiros a fazer isso foi o Abílio Diniz com o Pão de Açúcar, lá atrás, transformando o mercado de balcão em mercearia. Ponto. Esse aqui é o nível 1. Tem muito hoje, hein? Se a sua loja é assim, você vai levar uma chapuletada aqui nesse vídeo. O número 2 foi quando o supermercado entendeu, certo? Olhando para fora, que ele poderia inserir as categorias perecíveis dentro do supermercado e ele começou a inserir essas categorias. Então o supermercado deixou de ser um negócio só de mercearia e ele começou a colocar o hortifruti, o açougue e a padaria. Foram os primeiros. E depois ele entendeu aqui no nível 2, nós estamos aqui, ó, nível 2, ele entendeu que pelo menos uma categoria perecível ele tinha que ser bom, certo? Ele tinha pelo menos uma, então ele tinha todas ruins e ele começou a evoluir em algumas categorias perecíveis, certo? Ou uma que é aquilo que às vezes o cara vem de origem. E aí ele ficou um mercado um pouquinho melhor que o primeiro modelo, o modelo antigo, que é o nível 1 ali. Então ele tinha pelo menos uma categoria perecível boa, certo? Beleza. E aí, no decorrer da jornada, ele virou, o supermercado brasileiro virou totalmente a chave, que é o nível 3. Então eles tinham muitas categorias perecíveis boas, eles entenderam a importância do perecível, entenderam que isso é ouro, e eles atingiram um nível de ter um setor perecível como destino, como categoria destino. Então o que aconteceu? Cara, muitas categorias boas que atendem o cliente em uma destino. Esse é o modelo que tem prevalecido hoje, tá? Com as categorias perecíveis relativamente boas, tá? Relativamente. Você vai ver o nível que eu quero chegar. O que acontece? Por que é relativamente? Eu ando muito supermercado nesse Brasil. E ainda eu vejo muita deficiência nas categorias perecíveis, tá? Ela não é que é espetacular, ela atende o cliente, ela é boa. As que tem na maioria. 90% dos casos é bom. Por exemplo, o próprio atacarejo está nesse nível aqui. Ele colocou as categorias perecíveis. Não tem destino ainda. São apenas, teoricamente, boa. Vamos falar, razoável. Atende o cliente. 90% dos supermercados do Brasil é assim. Então, não é algo top. É simplesmente para atender o cliente. Então, é um hortifruti muito básico, é um açougue muito básico, é uma padaria muito básica. Certo? E tem os caras que estão jogando um jogo que tem um setor destino. É o caso que eu falei aqui. Marcelo Martins, ele tem as categorias boas e o açougue é destino. O Doce Preço tem as categorias boas e a padaria e confeitaria é destino. Vila Pomar, meu cliente de Foz do Iguaçu, tem as categorias de supermercado, o açougue é bom, padaria e confeitaria muito boa e o hortifruti é destino, porque ele é um hortifruti premium. Esses negócios estão top. O que eles fizeram? Eles olharam para fora, porque antigamente os setores perecíveis era do lado de fora. Era a padaria de rua, que você vai lá toma um café logo cedo. Era o açougue, a casa de carnes, tem muitas ainda no Brasil. Era os varejão, sacolão, quitanda de rua. Eram esses os negócios que ficavam fora do supermercado. O supermercado trouxe para dentro meia boca, depois foi evoluindo cada setor e hoje em dia tem muito a ênfase na importância de aperfeiçoar esses setores e de até se tornar destino em algum deles. Na minha jornada, tá? Na minha jornada, vamos lá. Quando eu peguei o Vida Nova,
eu vim de atacarejo. Então, a minha mercearia era o ponto forte. Agora, o meu hortifruti era muito ruim, e eu comprava de um distribuidor local. O meu açougue muito ruim. E minha padaria, ok, era a padaria congelada da marca Spam. Ok. E não é nada extraordinário. Aí eu entendi que eu não poderia ficar pensando com a minha cabeça de quase 10 anos de atacarejo. Eu estou agora num supermercado de bairro. E o supermercado de bairro, ser rei em perecíveis, não é uma opção. É uma questão de sobrevivência. Aí, o que aconteceu? Eu fui começando a melhorar um a um. Aí eu fui lá no Hortifruti, comprei um caminhão, saí de 50 mil para 350 mil de venda de hortifruti. Quem me acompanhou na internet viu eu fazendo todos esses movimentos. E aí, do outro lado aqui do mapa mental, tá todos os movimentos que eu fiz para levantar cada sessão. Depois eu fui para o açougue. Cara, o açougue, num supermercado de bairro, nós chegou a vender 700 mil de açougue. E, tipo assim, tinha que ter uma equipe do caramba, não dava conta, mas por quê? Eu foquei. O meu açougue era de senha, porque a fila ficava gigantesca. Cara, e eu fui pegando. Então, primeiro, o que eu resolvi? Resolvi o hortifruti. Depois, resolvi o açougue. Depois, melhorei a padaria. Eu resolvi o hortifruti e o açougue a ponto de se tornar já o melhor da cidade. Do meu hortifruti sair de categoria ruim, virar bom e se tornar destino na região. Destino. Então, eu elevei o nível dessa categoria. E quando você transforma destino? É quando ele vira uma unidade de negócio dentro do seu negócio. Você vira tão bom quanto a loja especializada de rua. Esse movimento, olha só que interessante. Por que as feiras em São Paulo, quem é paulista que sabe, as feiras estão acabando. Por quê? Porque a qualidade dos níveis de hortifruti dentro do supermercado vem subindo ano a ano. Porque o supermercadista está entendendo que eles precisam ser expert nesses setores. E aí não está tendo mais a necessidade da existência da feira livre de rua. Esse foi um movimento que o supermercado praticamente acabou com as feiras. Entendeu? Os supermercados eles mudaram o modelo de fazer padaria. A padaria que era focada no pão francês, no pão de leite, no pão doce, no pão de coco, viraram lugares de experiência. Não é mais o lugar forte do pão francês, porque o pão francês caiu para dentro do supermercado. Ainda mais com a existência dos pães congelados, como Marques Pan, Costa Lavos, dentre outras. Por quê? O supermercado começou a vender um pão muito semelhante ao da padaria. E aí esse movimento foi desacostumando o cliente de comprar na rua e comprar tudo num lugar só. E o cliente sempre vai querer comprar tudo num lugar só. Mesma coisa as casas de carne, açougue de rua. Se o açougue de rua, a grande maioria, fosse tributado de forma legal, eles deixariam de existir, porque muitos ainda agem na informalidade. E aí foi para dentro do supermercado. Mas o açougue é útil, o açougue é complexo. Geralmente o açougue de supermercado é ruim. Não é igual o açougue de rua. O açougue do Marcelo Martins é muito bom porque ele trouxe o açougue de rua para dentro de um supermercado. Lembra que eu falo? Negócio dentro do negócio. Essa tem que ser a mentalidade. E foi acontecendo as evoluções. Então hoje, a maioria está construindo categoria de destino. E você tem que ter categoria de destino. E dentre um desses, o ideal é que todos os perecíveis se tornem categoria de destino. Aí entra o último nível, que é o nível 4, que é esse aqui, ó. Então você tem esse aqui foi o nível que nós chegamos. E eu vou citar alguns supermercados que estão nesse nível. Que aí, cara, você vira rei. Que é o quê? Você tem todas as categorias boas, perecíveis. Você tem categorias destinos dentro da sua loja, mais de uma. E aí você está jogando esse nível aqui, ó. Você começa a ter categorias diferenciadas. Então você tem na sua mercearia boa. Mercearia boa é mix, viu? Tem que ter mix. O que eu chamo de mercearia boa? Mais variedade que o seu concorrente. Você tem o hortifruti bom ou destino, um açougue bom ou destino, uma padaria confeitaria bom ou destino, legal. E aí você começa a ter as categorias diferenciadas. É outro nível. Aí você faz igual eu fiz. Produtos naturais a granel, uma rotisseria em mesa quente, uma pizzaria dentro de um supermercado. Você pode implantar comida japonesa, você implanta flores, você implanta peixaria, você implanta pastelaria. Enfim, é um mundo de oportunidades que você começa a se tornar uma conveniência dentro de um supermercado. Vamos lá, outros modelos que são assim, que é os modelos que vendem milhões. O Trimais, que é o supermercado que eu sou mais fã no Brasil, é assim. Você vai entrar no Trimais, você vai ver tudo isso que eu estou falando. Você pega o Taust, o Confiança, ambos são assim. Você pega a Casa Santa Luzia, é assim. Você pega clientes da nossa agência de marketing. O Super Rede Piraquara, do Marcelão, lá de Realengo, é assim. O Colorado é assim. Você tem o Doce Prime da Bahia, que é assim também.
Todos esses supermercados já estão no nível 4. E o seu foco tem que ser chegar no nível 4, certo? E o propósito desse vídeo é te ensinar como, que é aqui, ó. Como levantar um setor fraco em vendas ou você reverter um setor que esteja em queda. Então, o primeiro passo, eu preciso, que para mim seria óbvio, mas te explicar o porquê que você tem que fazer isso. E tem gente que me assiste aqui que não entende que é aquilo que eu falei. Ele vai falar, para que eu vou ter esse trabalho, Thiago? Agora eu vou te explicar por que você vai ter esse trabalho. Ponto número 1. O cliente compra esse setor, ele só está comprando em outro lugar, que não é você. Então esse dinheiro está sendo gasto em outro lugar por incompetência sua de não saber fazer esse setor rodar da forma ok, no minimamente bom, sem caminhar para o destino, entendeu? Minimamente bom, você não está rodando nem no bom. Ou você tem um cara destino muito forte na sua praça. Então você está apanhando para esse cara e aí não é fácil brigar com um cara destino em algum desses setores na sua praça. Por exemplo, eu não ia me meter a besta de brigar na padaria com um doce preço lá para uma loja do lado dele. Eu já saberia que eu ia apanhar desse cara nisso. Aí você tem que assistir o vídeo que eu fiz, coloca aí produção, de análise SWOT, para você entender que guerra você pode lutar com a concorrência. Tem setor que não vai valer a pena essa briga porque o cara é muito bom, então você deixa ele lá no final da fila. Vai resolvendo as sessões aqui que cabe no seu momento. Eu não fiz tudo da noite pro dia, eu fui resolvendo por etapas. Tá? Tanto é que nós não tinha gente e nem capital suficiente. Tanto é que o último que eu demoraria para virar é a padaria. Por quê? Porque para você transformar sua padaria e confeitaria numa padaria e confeitaria top, você vai precisar de muito maquinário para fazer tudo artesanal, você vai precisar de mão de obra especializada e demora para pegar um pouquinho. Então você vai ter que bancar aquele custo do investimento do crescimento desse setor. Por isso que eu deixei ele por último. O restante é muito fácil, que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Tá? Por que você deveria também melhorar esse setor? Você vai aumentar seu ticket médio. O cliente já está dentro da sua loja, ele só não compra esse setor com você. Ele compra parte com você e vai parte na concorrência. Sabe aquele cliente que chega com a sacolinha do concorrente e deixa no balcão e entra na sua loja? É porque, para ele, o seu trabalho em uma determinada seção ou categoria é muito ruim. Então, ele divide a compra dele em mais de uma loja. E lembra aquele vídeo de pesquisa que nós fizemos? Cerca de 59% a 60% dos clientes compram em mais de uma loja. Por quê? Porque nenhum dos supermercados da região zerou o game em todas as categorias. O cara que zerar o game em todas as categorias, ele vence esse jogo e faz todo mundo gastar com ele. Como ninguém fez isso que eu estou mostrando nesse vídeo, ele fica comprando picado. Então, na cabeça dele, o supermercado campeão é bom na açougue, o supermercado vencedor é bom no hortifruti, o supermercado carro-chefe é bom na padaria e o supermercado top é bom na mercearia. Então, na cabeça dele tá assim. Aí ele vai pegando um pouco em um, um pouco em um, um pouco no outro. Ou o cara é bom em duas categorias, ou o outro é bom em três e outro em uma. E é isso que está acontecendo. Entendeu? Ou tem a questão de preço também. Então, é mais ou menos isso. E aí, você resolvendo esse problema, você vai trazer uma venda nova. Você vai trazer um dinheiro novo para o seu supermercado. Dado que você vai vender, primeiro passo, você vai vender para quem já está na sua loja e comprava no outro cara. Você não precisa nem nem trazer o cliente novo para aumentar a sua venda. Você vai aumentar a sua venda dentro da própria loja, certo? E depois, essas categorias perecíveis, elas são ouro. Por quê? Aumenta a recorrência. Se você ficar bom na padaria, cara, o tráfego de pessoas diário na sua loja vai aumentar. Você vai trazer gente você vai trazer mais pessoas para dentro do seu supermercado diariamente. Mesma coisa o hortifruti, a padaria. Se você se tornar rei no pão francês, você vai ter cliente todo dia e muitas das vezes 2 vezes no dia. No hortifruti, você vai trazer pessoas de 2 a 3 vezes na semana. No açougue, de 1 a 2 vezes na semana. Pensa, você se tornando bom onde você é deficiente e você aumentando esse tráfego e aumentando esse número de cupons. Cara, é ouro. Por isso que eu tracei um planejamento. Eu cheguei no Vida Nova com cabeça de atacado, com cabeça de atacarejo, vendendo 400 mil e ultrapassamos 2 milhões aplicando essa metodologia. Eu simplesmente observando, falei, cara, eu tenho que ficar bom nisso. Toma, trabalhava e ficava bom naquilo. Agora eu preciso ser bom nisso. Trabalhava. E com isso, em consequência, o faturamento ia crescendo. Claro que no meu caso, eu acelerava esse resultado mais rápido, porque eu sempre fui muito bom em marketing. Então, eu acelerava o conhecimento das pessoas de que eu fiz uma mudança muito drástica, muito boa, muito radical no meu setor que era ruim. Então, quando você faz essa mudança e você for comunicar, eu vou chegar nessa parte, você acelera o resultado dessa sessão.
Entendeu? Então, foi mais ou menos isso que nós fizemos, tá? Agora, vamos lá. Então, isso aqui eu estou te explicando por que você tem que traçar um planejamento estratégico de revitalização dos setores que são mais fracos. É a primeira aba aqui desse mapa mental. Na segunda aba desse mapa mental é por que esse setor não está vendendo. E agora eu vou te dar alguns pontos desse diagnóstico, tá? Que aí eu teria que analisar todo o seu mix, toda a sua loja, eu teria que tirar um relatório, comparar com o benchmark de mercado e saber por que não está vendendo. E essa é uma das funções que nós temos agora na nossa agência de marketing e vendas, que é a análise de mix de precificação e análise de categoria, subcategoria, olhando performance e comparando com o mercado. Inclusive, se você estiver interessado, é só chamar no WhatsApp aqui embaixo e conversar com a minha equipe e nós vamos marcar uma reunião sem compromisso. Então, o primeiro fator, não sendo um melhor que o outro, tá? Mas o que pode ser algum desses fatores, primeiro, é o mix de produto. Então, nessas sessões, você tem muito pouco mix de produto sendo ofertado. Ofertado, que eu falo, não é colocado na promoção, é ofertar a disponibilidade desses produtos para os clientes. Então, você tem muito pouco. Então, se você não tem mix, cara, se você for pobre de mix, cara, você é ruim pra caramba. Por isso, e ainda mais, olha aquela pesquisa de mix que eu falei. Cada vez mais, vem se embasando que o mix, ele é prioridade, tá? Então, seu mix pode ser muito ruim, muito pequeno, muito curto, seja no açougue. O Marcelo Martins, ele costuma falar para nós que ele tem 500 SKU no açougue e que pega supermercados lá na mentoria dele com menos de 50 SKU no açougue. Então só daí você vai perceber o quanto você é ruim se você tiver um mix muito reduzido. Tá, mas e aí, Thiago, como é que eu aumento o mix? Eu tenho uma ferramenta aqui que te ajuda a aumentar esse mix de forma eficiente, para não ficar dinheiro parado no caixa. Depois, pode ser a precificação, certo? Então, a sua precificação está muito caro. Está muito fora da praça. E não adianta, o preço quem dita é a praça. E se você ficar muito mais caro que a praça, o cliente vai te rejeitar. Então, ninguém faz milagre. Quando a prova que preço te deixa fora da praça era o meu hortifruti, quando eu comprava de um distribuidor local. O meu preço, porque tinha um intermediador no meio da compra, era muito mais caro. E aí o cliente me rejeitava, o cliente simplesmente não comprava. Quando eu mudei meu formato de compras, cara, nós escalou para 6, 7 vezes mais do que eu vendia. Olha como o preço fazia parte e sem rasgar minha margem. Essa diferença de preço que eu consegui ser mais barato foi mexendo na compra. Foi melhorando o custo. Olha que interessante, entendeu? Vamos lá, continua. Ou a exposição é muito ruim, e aí entra, você quer assistir exposição? Em cada lugar desse canal, eu fiz um vídeo para te ajudar. Então, como melhorar a exposição, a qualidade, o mix e a precificação de cada produto desse? Tô pondo na tela aqui. Quer melhorar do açougue? Assista esse vídeo aqui do lado. Coloca aí, produção, a thumb. Quer melhorar o hortifruti? Assiste esse vídeo aqui desse lado. Quer melhorar a padaria? Assista esse vídeo desse lado, que aí eu vou falar especificamente. Eu vou dar modelos de foto, eu vou dar modelo de exposição, tudo. Que nem o hortifruti, eu canso de falar que é aquele vídeo que nós fizemos com o seu Edson, é exposição e iluminação. Cara, e qualidade, é claro. A exposição muda muito. Você pega aqueles açougue, cara, o cliente compra carne pelo olhar. Por que a carne do açougue do Marcelo Martins é top? Você chega aquele açougue dele lá, é uma muralha de açougue. É um negócio dourado, com lâmpada vermelha. Existe toda uma ambientação para vender pela estética visual. Mesma coisa é hortifruti, mesma coisa é padaria e confeitaria. Então, a exposição desses setores tem sido muito ruim. Ou esses três, tá, gente? Vamos lá. Esses três também cabem. Eu falei só de perecíveis. Esses três também cabem em subcategorias de mercearia. Quando você tem uma subcategoria, exemplo, café, biscoito, margarina e iogurte, que está vendendo pouco, ou é um problema de mix, ou é um problema de precificação, ou é um problema de exposição, de layout, de gerenciamento por categoria. Esses três. Quando é perecíveis, entra o quarto fator, que é qualidade. Então, se for perecível, cara, a qualidade está sendo ruim, você está comprando de fornecedor ruim, você está querendo pagar a carne mais barata e achando que isso vai fidelizar o cliente. E, cara, em perecíveis, a qualidade vem primeiro do preço. Vem antes do preço. Às vezes você quer comprar aquela batata barata para trazer gente para a loja, aquela batata está cheia de fungo, está ficando verde, e você quer colocar batata 99 e você está achando que é o popstar do supermercado na sua praça. Não, e seu cliente entra na sua loja e fala, que bosta é essa aqui que está na banca? Entendeu? Então não é preço, certo? E depois entra o quarto fator, que é aqui,
você não pode... sabe o que eu vejo muito nas lojas, tá? Olha isso aqui. Vai em loja nova que está inaugurando. Você chega, a fotografia dessa loja inaugurando é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você fala, uau, que hortifruti incrível. Uau, que açougue incrível. Antes de abrir a loja, tá? Você chega ali na véspera da abertura ou assim que abriu, vai em loja nova. É a coisa mais linda. Vai nessa loja 45 dias depois. Está muito longe da loja que foi inaugurada. Muito longe. Por quê? Porque essa loja, essa rede, tem ausência de consistência. O que vai fazer você dar certo é a consistência no longo prazo. Por que que o Confiança, para mim, é fantástico? Porque, cara, o hortifruti do Confiança, da loja de Sorocaba que eu fui, eles têm duas, 10 horas da noite, estava como se fosse de uma loja que iria inaugurar. Esse é o nível de excelência que você vai ter que buscar aplicando esses 4 fatores que está dando errado, certo? É por isso. Então, e na mercearia? Onde que é o erro da consistência na mercearia? Na ruptura. Então, ora você tem aquele café premium, ora você tem aquele energético, ora você tem aquela marca de biscoito, ora você não tem. Cara, essa inconsistência de mix, cara, é péssimo, velho. Você não gera confiança, você não gera credibilidade. Então, é por isso, talvez, esse setor esteja muito fraco. Certo? Então, esses são os motivos, você começa a analisar internamente por que tem acontecido isso no seu supermercado, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro eu te mostrei por que você tem que melhorar, segundo, por que está ruim. Agora, vamos pensar como resolver. Como resolver, tá lá? Vamos lá. Primeiro, vamos falar de mix. Vamos ter que ajustar ou ampliar o sortimento. Esse é o primeiro ponto, certo? E eu posso te ajudar nisso também, que deve ser um problema de mix, por isso que você não é tão bom nisso. O hortifruti mesmo, por exemplo, a granel, quando eu implantei, cara, eu fui ampliando o sortimento, 400 produtos. Eu virei rei na região, porque eu se tornei o melhor supermercado, eu tinha mais mix que loja de produtos naturais a granel de rua. Então, eu virei uma referência, uma autoridade no ramo, entendeu? Então, meu hortifruti também, legal. Hortifruti com um monte de produto. Meu pai sempre trazia muitos produtos diferenciados. Depois implantamos processado de hortifruti. Depois implantamos sucos naturais. Cara, tudo isso aqui vai fazer dar certo. Ampliação do sortimento. Você vai lá no Confiança, no Taust, no Marcelão. Além de ter um balcão com muito produto, você tem um autosserviço com muito produto. Você tem muitos produtos transformados de açougue. Inclusive, quando eu falo de processados de açougue de hortifruti, mais um vídeo para você. Produção na tela. Processados de hortifruti. Na tela, processados de açougue. Tem tudo aqui gratuitamente, o valor que consultorias, mentorias te cobrariam uma fortuna para te explicar. Vamos lá. Então você vai ter que ampliar o mix. Depois, você vai ter que ver se a sua precificação está fora da praça, se está cara. E na precificação entra um outro ponto que está aqui embaixo, que eu já vou falar. É você ajustar a sua precificação, porque se não está vendendo, você travou na elasticidade dessa categoria. E para falar de precificação, bota na tela, produção. Aula 1 de precificação, aula 2 de precificação. Vai assistir esse vídeo aí. Depois, ajuste na exposição. Você vai pegar, seu hortifruti não está vendendo, porque muitas das vezes é pequeno. Você tem um montão de mercearia e seu hortifruti é xoxo. Entendeu? Mostra na tela aí, produção, fotos do hortifruti do Vida Nova. Olha o tamanho. Eu vou mostrar a foto do nosso hortifruti quando começou o Vida Nova. Essa aqui, ó. Olha que feio que era. Olha o que se tornou. Agora pensa, alinhado a uma compra melhor, a um mix melhor, ajustei a precificação, ação comercial e tudo que está aqui, mais a exposição. Olha como ficou o hortifruti do Vida Nova. Tem como não vender? Ficou impossível não vender. E pega esse código. Você, dono de supermercado, você tem que ser inconformado com a venda do hortifruti baixa. Por quê? Porque o hortifruti é um dos únicos setores que não aumenta a sua carga tributária conforme você vende mais. Então, quando eu entendi isso, falei, cara, não é igual carne. O ICMS aqui em São Paulo é uma fortuna. Quanto mais eu vendo carne, mais eu pagava ICMS. Falei, cara, não, calma, a carne fica aí, eu vou olhar para cá. Toma energia. Eu saí de 5% a 6% de percentual de venda em hortifruti para 17% de venda de hortifruti de forma intencional. A margem é legal, garante a recorrência, fideliza e quanto mais eu vendo, eu não pago mais tributos. Isso é ouro. Tem que virar sua chave para hortifruti urgente. Entendeu? Haja vista a existência do OBA. Cara, a guia de ICMS do OBA deve ser algo surreal de bonito de ver.
Deve ser muito menor que qualquer supermercado tradicional, porque a maior parte da venda dele é hortifruti, entendeu? Vamos lá. Seguindo aqui, melhoria na qualidade. Então, melhoramos a exposição? Então, cara, qualidade é inegociável. Inegociável. Vai negociar no CEAGESP? Não vai no preço. Se você tiver qualidade de preço, melhor ainda, é o que nós sempre buscamos. É um conjunto de tudo. Mas não vai naquele mais barato, fim de feira, a xepa que o pessoal chama aqui no CEAGESP de São Paulo. Não vai. Não vai. E mesma coisa, cara, eu já fiz muito teste, tá? Eu e meu irmão, na hora de negociar, na época que nós colocava o bendito contrafilé na promoção. Quem lembra dessa época? Graças a Deus o Marcelão veio e ensinou para todo mundo que isso era um crime que nós cometíamos. E nós pegávamos o contrafilé mais barato que aparecia na praça. O que eu e meu irmão tivemos uma experiência ruim de troca, de denigrir nossa imagem com o cliente, até que nós parou de olhar para isso e fidelizamos em 3 marcas de fornecimento. Que essas marcas tinham consistência com a gente. Então, foi algo que nós fizemos que deu muito certo, acabou a bagunça. Então, nós não ficava na parte de açougue trocando muito o fornecedor. Na parte de hortifruti é mais comum. Você que negocia no CEAGESP, você está lá vendo o produto. É diferente do açougue, que você compra uma carne, quando vê a carne chegou, tá ruim, ferrou. Então, frango, a mesma coisa o porco e por aí vai, certo? Depois, o que você pode fazer? Ó? Se você tem um CRM e você vê se o seu CRM faz isso, ele te dá justamente a lista de clientes que entram na sua loja, compram, mas te rejeitam em uma subcategoria. Isso é ouro e ninguém fala disso na internet. Você quer aumentar seu ticket médio? Tenha um CRM, saiba usar e pega relatório de clientes que me rejeitam no hortifruti, relatório de clientes que me rejeitam no açougue, relatório de clientes que me rejeitam na padaria, relatório de clientes que me rejeitam na mercearia. O que você vai fazer com essa lista de clientes que te rejeitam? Eles já estão aí dentro, você vai fazer uma pesquisa. Você vai rodar uma pesquisa. Quem é cliente da minha agência, depois me chama que eu ajudo vocês a fazer essas 2 coisas. Pesquisa com clientes. Por que você está me rejeitando? Quando o cliente abrir a boca, ele vai apontar. Ele vai apontar, ou ele vai falar do seu mix, ou ele vai falar da sua precificação, ou ele vai falar da forma como ele compra a exposição, ou ele vai falar da qualidade. Ou das ele vai apontar um desses problemas, e aí o que você vai fazer? Você vai matar a charada. Você vai matar a charada. Depois tem esse outro ponto, que é o quê? Cara, você já errou em tudo isso aqui, né? Aí você está melhorando. Você fala, Thiago, ajustei o mix. Thiago, ajustei a precificação. Thiago, ajustei a exposição. Thiago, melhorei a qualidade. Thiago, fiz o CRM, fiz a pesquisa com clientes, já sei onde eu estou ruim, e agora? Agora é a parte de contar a história. Agora é a parte da narrativa. Agora é a parte de trazer uma nova mensagem na cabeça do cliente. Comece com ações comerciais. Quem me viu no início, quando eu fiz a primeira terça-feira do Real, foi algo, coisa de louco. Coisa de louco. Eu comprei um caminhão numa quinta-feira, na terça eu já fiz a primeira terça-feira do Real. Era 10h30, 11 horas da manhã, não tinha mais nada nas bancas. Eu falei, o que nós criamos aqui? Depois, o meu caminhão, eu comprei um caminhão de 5 toneladas. O cliente ele tinha que ir e voltar 2 vezes no CEAGESP. Cliente não, o motorista do CEAGESP. Ia com o caminhão 2 vezes. Aí eu fui lá e troquei de caminhão, peguei um de 15 toneladas. Por quê? Eu juntei todo esse combo de mudanças. Cara, quando eu juntei esse combo de mudanças e fui para o marketing com ação comercial, virou algo de outro mundo. Virou o melhor dia da semana. Por quê? Porque foi o combo de ações alinhada a uma força comercial feroz. Aí, se é perecível, você pode fazer degustações. Por exemplo, cara, comecei a implantar a padaria, a confeitaria. Cara, degusta. Faz esse investimento. Uma indústria, quando vai implantar um novo produto na nossa loja, eles degustam. Por quê? Eles querem que aquilo que seja bom, que a gente deguste. Minha pizzaria, degustei. Cara, tudo que eu lancei lá, frango do balde, degustava. Comida japonesa, degustava. Porque eu quero, se o produto é bom, e eu sempre me importei em fazer um produto bom, eu tenho que colocar na degustação. Depois, marketing extremamente agressivo. Quando eu falo de marketing agressivo, gente, eu vou te dar uma referência para você. Aquilo que eu fiz naquele vídeo de como levantar um dia fraco. Eu comecei a terça-feira do Real com R$500 em tráfego. R$500 em tráfego, sem miséria. Quando eu comecei minha pizzaria, a minha pizza era R$19,90, extremamente agressivo. Por quê, caramba? Porque eu já era ruim naquele setor. Estou começando agora a pizzaria. O meu hortifruti vendia 50 mil. Cara, já estava ruim o negócio. Então agora, o que é esse investimento em marketing? Perto do retorno que eu posso ter se eu fidelizar centenas de clientes novos, se eu vender mais, não é nada.
Tira a visão de miséria relacionada a marketing. Tem que ser agressivo. Eu fiz isso com tudo, tá? Meus produtos naturais a granel. Como é que eu fiz ele bombar? Tabloide com os produtos-chave. Eu comprava lá castanha do Pará a R$40, vendia R$ 49,99 no tráfego pago para os clientes da região inteira. Falaram, caraca, que castanha do Pará barata. Ela vinha, comprava de tudo, saia com a cestinha completa de produtos de alta margem levando em correlação. E tudo acontecia isso na pizzaria, no hortifruti, tudo. Eu penetro o mercado de forma muito agressiva porque eu não conto com aquilo. Meu supermercado já existia. Então são novos agregados que eu não contava com aquilo. Se eu passar 3 meses empatando nesse setor, cara, pouco vai mudar a minha vida. Mas se eu empatar para ter um crescimento absurdo, vale super a pena. Tira a visão de escassez. Pense em plantio e colheita. Plantio e colheita, certo? E aí, tudo isso aqui que eu estou falando, você vai ter que ter o quê? Ó? Consistência nos processos. Você não pode fazer certo 2 dias da semana, 3 sim. 2 sim, 3 não. Não pode. E agora o último, eu tinha até esquecido de colocar aqui, ó. Ó, em tudo, eu fiz isso, tá? Aqui, ó. Procure especialistas. Larga de ser escasso. Para fazer tudo isso daqui, gente, ó. Eu contratei especialista. Vamos lá. Eu contratei já o Marcelo Martins para olhar meu açougue. Eu contratei seu Edson para olhar meu hortifruti. Eu contratei o Ney Layout lá atrás para fazer meu layout. Eu contratei um pizzaiolo para fazer minha pizzaria. Eu contratei nutricionista para cuidar dos meus naturais no início. Eu contratei um consultor de frango no balde e também de comida japonesa. E contratei um sushi man profissional. Tudo eu busquei profissionais. Então, se você fala, Thiago, eu não sei nem por onde começar a levantar um setor fraco, porque eu não sei um monte de coisa aqui. Cara, encurta o caminho. Larga de ser escasso. Contrate um especialista do segmento. Ele vai acelerar tempo. Não é sobre gastar dinheiro, é sobre ganhar dinheiro. É sobre fazer investimento em um setor que você já está levando o fumo da concorrência. Esse dinheiro já está indo para outro lugar. É você traçar um planejamento estratégico. Eu vou levantar o meu hortifruti. Eu vou levantar o meu açougue. Eu vou levantar cada um desses. Contrata um especialista e faz tudo isso aqui que eu estou te ensinando. Ó, recapitulando. Olhe o mix, amplie o sortimento, ajuste precificação, ajuste exposição, melhore na qualidade, use o CRM. Se você não tem CRM, pula, tá? Já vai para as ações comerciais, degustações, marketing agressivo, consistência, que é o ouro. Andorinha é o que é porque ele é consistente. Décadas, por isso que o cara vende 76 milhões. E contrate um especialista para encurtar o caminho. Tudo isso aqui focado, pensa o tanto de energia disso focado em uma sessão na sua loja. Não tem como ela não explodir. Não tem como ela não dar certo. Não tem como você pegar o seu hortifruti e em 6 meses você está dobrando. Não tem como você pegar um açougue e em 6 meses você não está dobrando. Não tem como você implantar um setor novo e você não dobrar. Não tem como. Foi isso que eu fiz na prática. Eu peguei um açougue que eu vendia 100 mil por mês eu vendia. Fui para 700. Eu peguei um hortifruti que eu vendia 50. Fui para 350. Eu peguei um produtos naturais do zero. Bati 80 mil por mês. Eu peguei uma pizzaria do zero. Bati 130 mil por mês. Por isso que nós vendemos 2 milhões. Fora todo o resto que eu nem vou citar aqui. Mas esses são exemplos gritantes dessa metodologia. Foi isso que eu fiz na prática. Foi isso. Entendeu? De ouro, de graça isso aqui, de graça, certo? Gostaria de indicar a FGF, nossa contabilidade especializada em supermercado. Você quer pagar menos imposto, de forma legal, tem a nossa confiança, nosso colega Fábio Gomes, chama eles aqui, fala que vem do canal Thiago Vieira e traça essa metodologia aqui, ó. Traça essa metodologia, certo? Espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir esse vídeo e é isso aí, é nóis.